Vamos lá, senhores, boa noite. Vamos dar início aos nossos trabalhos aí de hoje. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o funcionamento de um sistema de partida direta, tá? No conceito aí de comandos elétricos, a gente tem toda a parte de comando, a gente tem um diagrama de comando, a gente tem um diagrama de potência, e aí, como vocês estão vendo na tela aí, a gente tem aí algumas simbologias aí do que a gente já comentou nas últimas aulas, para a gente poder dar uma reforçada e relembrar algumas simbologias e a gente entender o funcionamento delas aí, tá legal? Bom, pessoal, antes de vermos o funcionamento geral do sistema, é importante saber como funciona cada dispositivo que compõe um sistema de partida direta de um motor elétrico, né? Então assim vai ser muito mais fácil a gente entender o seu funcionamento completo para poder entender, começar a guardar, né, essas simbologias aí, para poder fazer sentido todo aquele funcionamento, tá legal? Bom, pessoal, vou aqui botar aqui a nossa setinha, o apontadorzinho, para vocês enxergarem aqui onde eu estou me referindo. Bom, vamos começar aqui de cima aqui. Olhando aqui, pessoal, nós podemos perceber aqui que nós temos aqui dois diagramas que, embora eles sejam possa parecer que é um mesmo diagrama aí, eles estão divididos aí em duas partes, tá legal? Bom, do lado de cá, do lado esquerdo, aqui onde eu estou com o mouse passando aqui agora, a gente tem aqui o diagrama elétrico de potência. E do lado direito, aqui, ó, desse pedaço para cá, nós temos o diagrama de comando para a partida do nosso motor elétrico. Tá legal? Bom, o que a gente pode entender de diferente aí entre os dois diagramas que nós temos? O diagrama da esquerda, como o próprio nome já diz, é o diagrama de potência, ou seja, é nele que vai estar simbolizado e representado todos os componentes, todas as partes que são envolvidas na parte de potência. Ou seja, é justamente no diagrama de potência onde nós teremos as maiores correntes circulando nesse motor, né, nesse nosso circuito aqui. Então, no diagrama de potência, o que a gente pode perceber aqui de cara? Nós temos aqui em cima a simbologia que diz o seguinte: 3, né? 3, essa senoide aqui, 220, significa que são 3 fases de 220 volts, tá? Com a frequência de 60 Hz, beleza? Então tem o L1, L2 e L3, que são as 3 fases aqui que vão alimentar o nosso circuito, tá? Então nós já entendemos aqui que é um diagrama de potência e automaticamente ele está sendo alimentado por 3 fases de 220 volts entre fases, tá? Então isso aqui é tensão de linha, tá legal? Então a gente tem uma linha de 220 aqui, onde a tensão entre as fases é de 220 volts e a frequência que está sendo alimentada é 60 Hz. Se a gente der continuidade aqui na linha 1, a gente percebe que ela alimenta tanto o diagrama de potência, como ela também alimenta o diagrama de comando, tá? Que é essa lateral aqui, ó. Toda essa parte direita aqui é o diagrama de comando, tá? Então vamos identificar aqui. Primeiro, linha 1, linha 2 e linha 3, né, como nós já identificamos aí, certo? E dentro desses circuitozinhos aí, nós temos aí toda essa montagem. Deixa eu voltar aqui, foi. Dentro do circuito aqui nós temos toda essa montagem aqui, e aqui nós temos linha 1, linha 2, linha 3, e aqui também temos o PE. O que é o PE? PE significa proteção elétrica, tá? Para aqueles que não estão acostumados com esse nome, né, com essa nomenclatura, PE, proteção elétrica, é a mesma coisa que o terra, tá? Então, normalmente, em diagramas de comando, vocês não vão ver o T de terra, vocês vão ver o PE, que é proteção elétrica, que é o terra, tá legal? Então, a gente pode perceber que tem a simbologia de terra aqui, tá? Então, significa que esse sistema está aterrado, beleza? Só a nomenclatura que vem como PE, por quê? Se a gente colocasse aqui a nomenclatura T, e a gente lembrar das 3 fases, as 3 fases são quem? R, S, T. Então a gente não usa o T aqui, a gente usa aqui o termo PE, proteção elétrica, tá? Porque facilita, no caso aqui, na hora de fazer a leitura aqui do diagrama e entender o funcionamento aqui, dele aqui, beleza? Então vamos lá. 3 fases, proteção elétrica, foi. E aqui a gente segue o seguinte, a gente percebe que a primeira fase ela vem descendo, depois tem a segunda fase descendo e a terceira fase descendo. Logo aqui, ó, nós temos aqui a representação de um F10, tá? Então essa simbologia aqui, ó, F10, tá? Que é o número 1. Então nesse F10 aqui, no número 1, a gente pode olhar aqui no nosso diagrama e entender o que é.
Então aqui nesse diagrama está dizendo o seguinte, que esse 1 são fusíveis de proteção, tá? Que estão representados como F10, e os fusíveis, como nós já sabemos, eles são empregados na proteção de circuitos de motores, né? E eles são preparados para suportar os picos de corrente durante as partidas de um motor elétrico. Nós vimos isso aí nos slides anteriores. Nós vimos lá as identificações dos fusíveis, as aplicações dos fusíveis, nós vemos os fusíveis mais rápidos, os mais lentos, não é isso? Identificamos para que é usado cada fusível e nesse caso aí a gente não está preocupado em especificar qual é o fusível, a gente simplesmente está especificando que existe o fusível aí e que ele está fazendo a proteção elétrica do nosso circuito, tá? Então ele está representado aí com a nomenclatura F10, tá? Então ele representa os fusíveis, na verdade, né? Nós temos 3 fusíveis aqui, um fusível para cada fase. Então aqui o F10 representa aqui, né, um trio, né, de fusíveis que estão aqui fazendo a proteção elétrica do nosso circuito, ok? Bom, seguindo aqui, pessoal, abaixo, nós temos aqui K1. K1, como nós já vimos lá atrás também, significa K de contatora. Tá? E alguns autores eles não representam a contatora como K, eles representam a contatora como C. Tá? Mas entendam de que tanto faz ela estar representada como K ou como C, representa a contatora de qualquer jeito. Tá? Então ali a gente tem ali um diagrama, né? Tem uma simbologia que está representando as contatoras. Então essa no caso aqui a gente tem apenas uma contatora nesse nosso circuito, porque é um sistema de partida direta, automaticamente ele não tem nenhum tipo de reversão, ele não tem nenhum tipo de modificação estrela-triângulo, ele parte diretamente, ou seja, significa que esse motor vai partir e a partir do momento que ele entrar no seu giro, né, começar a funcionar o seu campo girante, ele vai ganhando velocidade até chegar na sua velocidade nominal sem nenhum tipo de artifício para poder fazer aquelas compensações de pico de corrente que nós falamos lá atrás. Tá? Então nesse caso aí ele vai partir na sua forma direta já em direção à velocidade nominal. Então é o seguinte, pessoal, nesse caso a gente tem a contatora K1 aqui, e nós falamos aqui nas últimas aulas, só para relembrar, e eu fui bem taxativo nisso aí, a gente foi bem repetitivo, que no caso das contatoras, nós temos ali os números ímpares são os números de entrada e os números pares são os números de saída. Então a gente tem representado aqui o número 1, 3 e 5, que estão chegando a tensão aqui da rua. Então essa tensão está chegando pela linha, automaticamente passa por um fusível e esse fusível é responsável pela proteção. Ok, já entendemos isso. Então após essa proteção, ele chega direto aqui na simbologia da nossa contatora, tá? Então, já lembrando aqui que a contatora ela sempre funciona aqui na vertical, né, na numeração. Então, nós temos o pino 1, pino 2, 3, 4, 5 e 6. Ou melhor, terminal 1, terminal 2, terminal 3, 4, 5 e 6, que são os terminais de entrada e saída. Então, nós já sabemos que o terminal ele entra no 1, sai no 2, entra no 3, sai no 4, entra no 5, sai no 6. Logo, ímpares na entrada, linha, e a gente tem os pares aqui na carga, tá legal? Então, pessoal, seguindo essa nossa linha, o que a gente pode imaginar aqui? Que a gente pode perceber que nessa contatora, como todas as barras aqui estão, né, levemente inclinadas para a esquerda, isso aqui representa que essa contatora aqui, nesses terminais, ela é normalmente aberta. E isso é uma característica de todas as contatoras aí. Na sua parte de comando, as contatoras normalmente elas ficam abertas, tá? Então a gente pode perceber que nessa contatora a gente tem aqui uma linha tracejada que ela está mostrando para a gente o seguinte, que a partir do momento que isso aqui for acionado, os 3 terminais eles vão se movimentar juntos, ou seja, a gente vai fechar os 3 contatos ao mesmo tempo, então isso possibilitando com que a corrente chegue no próximo componente do nosso circuito, tá? Que é o F7 aqui, que a gente vai falar dele já já. Então nesse caso aqui, o que nós temos? Contatora, e aqui ela está representada como número 2 aqui. Então vamos olhar aqui o que o número 2 nos diz. Contator de potência K1, por que K1? Porque nesse momento eu só tenho uma contatora. Se eu tivesse a segunda ia ser K2, a terceira K3, K25, K215, não importa. A gente tem uma contatora, então ela é a K1.
Então, no caso aqui de K1, ela serve para acionar o motor elétrico quando a bobina de K1 no comando for energizada, tá? E o contato fecha os contatos de potência, o contator fecha os contatos de potência. Então, os contatos de potência são aqueles contatos que nós vimos lá no início, que são aqueles contatos maiores que ficam no meio, né? De baixo para cima, nós temos a contatora dividida em 3 partes. Nós temos acionamento, força e comando. Acionamento nós já sabemos que é A1 e A2. Força são esses 6 terminais aí, 3 de entrada com 3 de saída. E a gente tem a parte de comando que a gente vai ver no diagrama ao lado. Então, aqui no diagrama ao lado, ele vai estar representando para a gente não só o acionamento, como também os comandos, tá legal? Que a gente vai ver mais adiante. Então, seguindo a nossa linha aqui, ó, contatora K1, fechando os 3 terminais, tá? Tá numerada aqui com o número 2. Então, a corrente entrou, passou pelo fusível, saiu do fusível, entrou na contatora, saiu da contatora e entrou aqui nesse outro componente chamado F7, tá? Esse F7 aqui está representado com o número 3. Então, vamos ver o que é esse número 3. Número 3, então, vai ser o quê? Um relé térmico ou bimetálico, que ele está sendo aí nomeado com o número de F7. E a função dele é interromper um contato no circuito de comando quando a corrente principal ultrapassar o valor ajustado. Então, nós vimos também nas últimas aulas que o relé térmico ele tem as funcionalidades ali de proteger o circuito. Numa eventual falta de fase, criando um aquecimento dentro das bobinas, ele vai desarmar. Né? Uma possível sobrecarga, ele também vai desarmar. E num possível aquecimento do motor, quaisquer sejam os motivos, ele também vai ser acionado. A partir do momento que ele for acionado, o que ele vai fazer? Ele vai desligar o motor para poder proteger o motor de um possível dano, aí, de um possível pane aí maior que possa danificar esse motor aí, de forma definitiva. Tá legal? Então, olha só, pessoal, a gente pode prestar atenção numa coisa aqui, o seguinte, que o nosso relé térmico, ele segue a mesma numeração das contatoras, ou seja, as contatoras entram nos ímpares e saem nos pares, e o relé térmico também tem esse critério, ele entra nos ímpares e sai nos pares. Então, percebendo aqui, a gente pode ver o seguinte, que ao sair dos fusíveis, nós temos a entrada 135, sai 246, que depois entra de novo no 35 e sai no 246. Então, se a gente olhar direitinho, se a gente não colocasse esse relé térmico aqui, se por acaso a gente não utilizasse esse relé térmico, perdão, pessoal, se nós não utilizássemos esse relé térmico aqui, os terminais que iriam direto para o motor seriam terminais 2, 4 e 6. E usando o relé térmico, ele também continua nos 2, 4 e 6, porque ele estaria ligado nos 2, 4 e 6 da contatora, mas ele está ligado no 2, 4 e 6 do nosso relé térmico aí, tá? Ou bimetálico, né? Isso vai depender aí da nossa arrumação. Então, basicamente, aqui no terminal 3, nós temos aqui a entrada pelo 135, saindo do 246, e logo após nós temos a representação aqui do nosso motor, tá? A representação do nosso motor diz o seguinte, que ele é um motor, M de motor, trifásico, tá? Com 4 fios. Que 4 fios são esses? São 4 pontas, né? Então, a gente vai ter aqui as 3 fases e a gente vai ter aqui também um contato de proteção elétrica aqui, que está sendo conectado aqui. Então, nós temos 4 terminais aqui. Esse contato de proteção elétrica, quando o motor tem a possibilidade, a gente conecta, e alguma das vezes a gente vai conectar isso à carcaça do motor, de modo a gente proteger toda a carcaça elétrica do motor, toda a parte metálica, né, para evitar de que, de repente, numa possível fuga de corrente de algumas das bobinas internas, tem alguma fuga de corrente para a carcaça, e na hora da gente colocar a mão lá, não correr o risco de tomar um choque, ou ainda, né, essa carcaça aí energizada, ela possa energizar também partes metálicas onde esse motor está preso. Eu já vi situações acontecerem dessa forma, tá? Então, o que acontece? Perdão, pessoal. Estou um pouco gripado. Então, pessoal, o que acontece? No caso aí dessa proteção elétrica, está ligada à carcaça do motor, a função dela é justamente o quê? Desviar toda essa corrente aqui para o terra. Então, esse fio ligado aqui, ele vai descarregar toda a corrente para o terra, evitando, né, que o usuário ele possa tomar algum choque aí, né, encostando nesse motor aí, que ele possa estar com algum tipo de fuga. Ok? Então, pessoal, esse é o diagrama elétrico de potência. Não tem mais o que falar desse diagrama elétrico de potência. Nós já identificamos aí todos os componentes do diagrama de potência e falamos, né, individualmente de cada um, né, e mostramos as suas funcionalidades. Então, relembrando aqui, recapitulando,
fusível, proteção aqui, né, para picos de corrente, depois contatora, que vai fazer a manobra, né, que é o dispositivo de manobra que vai fazer aí vai ligar e desligar o circuito. Depois nós temos aqui o relé bimetálico, né, ou relé térmico, que ele tem a função aí de fazer a proteção do circuito, né, no caso do motor. E por último nós temos o motor propriamente dito aqui, que é um motor trifásico aqui, que também nesse momento, pessoal, nós não estamos preocupados nesse diagrama de dizer qual é o fusível que está aqui, qual é o tipo de contatora que está aqui, qual é o tipo de relé térmico que está aqui e nem o motor que está aqui. A gente está fazendo aqui um sistema de funcionamento de partida direta de um motor genérico trifásico, ou seja, é uma partida que serve para qualquer motor trifásico, independente da sua potência, independente da sua velocidade, independente dos seus picos de corrente. Tá? Então isso aqui é uma ligação geral de um motor trifásico. Então o motor trifásico, basicamente, ele vai ser ligado dessa forma aí, não nos preocupando nesse momento de definir parâmetros para essa ligação, tá ok? Então, pessoal, nesse caso, considerando de que todos os fios foram dimensionados corretamente, de que os fusíveis estão dimensionados corretamente, de que a contatora, relé térmico, todos os botões, tudo está configurado de forma correta, tá? A gente vai dar início à parte de comando de análise do comando desse nosso circuito aí. Prezados, até o momento, diagrama de potência, alguma dúvida? Tudo ok. Tudo bem? Podemos seguir? Então, vai em frente, por mim pode ir. Vamos embora então. Bom, nós paramos aqui no componente número 4, então, seguindo a ordem aqui, nós vamos agora falar do componente número 5, tá? Esse componente número 5, a gente pode perceber que ele está aqui fazendo a parte da ligação entre a linha, que está sendo identificada aqui, e alimentando toda a parte de comando aqui, tá? Toda essa parte de cima, e a gente vai ter uma outra ligação aqui na segunda fase, alimentando o nosso diagrama de comando na parte de baixo, tá? Então, o que a gente tem aqui? No 5 a gente está recebendo a primeira fase e aqui embaixo, no outro 5 que está aqui, ó, a gente está recebendo a segunda fase, tá? Bom, pessoal, a gente pode perceber o seguinte, que o número 5 de cima e o número 5 de baixo, eles têm a mesma numeração. Então, se eles têm a mesma numeração, automaticamente eles representam o mesmo componente, ok? Vamos ver quem é esse cara aí. Quando a gente olha aqui na nossa definição, o número 5 está representado aqui como disjuntor termomagnético. O que é um disjuntor termomagnético? Senhores, é o disjuntor padrão que nós já conhecemos, tá? Ele está sendo chamado de termomagnético porque um disjuntor, quando ele é termomagnético, né, ele pode ter características térmicas e magnéticas. O que significa isso? Significa que ele é capaz de desarmar, né, ele é capaz de interromper o circuito e a função dele aqui é proteger toda a parte do diagrama de potência, de comando, tá? Então esse disjuntor aqui está responsável por proteger toda a parte de comando aqui. O que significa isso? Caso haja algum curto aqui nesse diagrama da direita aqui, haja algum tipo de sobrecarga, a função dele é agir, cortar a corrente para cá, para evitar de que algo aqui seja danificado aqui no caso de uma possível falha. Tá legal? Então é o seguinte, o disjuntor termomagnético protege o circuito de comando de sobrecorrente na instalação, principalmente nos casos de curto-circuito em dispositivos de comando, tá? Exatamente o que nós falamos. Então a simbologia aqui do nosso diagrama aqui, né, de comando, a simbologia do nosso disjuntor está aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, Q11, Q12. Então é o seguinte, pessoal, como nós temos aqui um circuito que ele está sendo alimentado, ó, a 220 volts 60 Hz, e nós já comentamos que a nossa linha é trifásica 220 volts, ou seja, qualquer combinação entre duas fases aqui, a gente vai encontrar 220 volts aqui no seu final, né? Na sua medição, na verificação lá com o nosso multímetro.
Então, se eu tenho aqui 220 volts entre a fase 1 e 2, eu também vou ter 220 volts entre a fase 1 e 3 e também vou ter 220 volts entre a fase 2 e 3, ou seja, qualquer valor entre fases, 220 volts. Então, automaticamente, ele usou aqui, ele optou por usar a fase 1 e a fase 2 para encontrar os 220, por quê? Porque tudo aqui no diagrama de comando está sendo alimentado a 220 volts, beleza? Então, automaticamente, se nós temos aqui um diagrama de comando alimentado em 220 volts, isso significa que esse disjuntor aqui é um disjuntor o quê? Bipolar. Automaticamente, esse disjuntor aqui é um disjuntor bipolar, ou seja, ele vai receber as duas fases. Por quê? Porque no caso de uma falha, né, alguma sobrecorrente ou algum curto-circuito, a ideia é que a gente corte as duas fases ao mesmo tempo, ou seja, para evitar que parte do circuito fique sendo alimentado por uma fase que o disjuntor possivelmente não desarmou. Tá? Então, nesse caso, nós vamos utilizar um disjuntor aqui bipolar, tá? Ou seja, bifásico. Então, esse disjuntor bipolar aí, ele vai fazer a proteção tanto pela parte de cima quanto pela parte de baixo. Então, por isso, está representado os dois com o número 5 aqui no disjuntor. Tá? Então, o disjuntor está mostrando que esse disjuntor é um disjuntor bipolar, que ele está vindo um condutor por cima e o outro condutor está fazendo a parte da alimentação embaixo. Tá? Então, esse disjuntorzinho é esse disjuntorzinho aqui. Então, o disjuntor está vindo aqui parte de cima e aqui a outra fase está vindo aqui no disjuntor também pela parte de baixo. Pessoal, a gente tem que começar a se acostumar na hora de ler esses diagramas aí, de força e comando, porque às vezes a gente tem a mesma coisa representada em 2, 3 lugares diferentes no diagrama, mas que eles representam a mesma peça, o mesmo componente. Tá? Eles são feitos e disponibilizados dessa forma para poder facilitar a leitura, facilitar a compreensão. Porque se a gente colocasse esse disjuntor bifásico aqui em cima, a gente teria as duas fases aqui e a gente teria uma fase descendo aqui depois do disjuntor. Ficaria confuso? Não necessariamente nesse caso. Mas em circuitos mais complexos e circuitos que a gente tem mais componentes, ligações mais complexas, esses casos aí, quanto menos se escreve, mais limpo o circuito fica e melhor é a compreensão, tá? Melhor a identificação de onde está o quê. Então, por isso que na representação a gente às vezes representa o mesmo componente em dois pontos diferentes, tá? E toda vez que isso acontecer, ele vai ter que representado com a mesma nomenclatura, tá legal? Então tá lá. Vamos seguir aqui pela parte de cima. Fase 1, chegou aqui, passou pelo nosso disjuntor. O disjuntor aqui está fechado, né? Percebam aqui que ele está conectado. E aí a gente chega aqui nessa parte de cima. Bom, aqui nós temos aqui uma emenda de prolongamento, né? Perdão, uma emenda de derivação. Essa emenda de derivação aqui está mostrando de que esse fio que está passando aqui, ele está alimentando toda essa linha aqui embaixo. Aqui. Tudo que está abaixo dele está recebendo alimentação daqui e de cima e de baixo ao mesmo tempo. Tá? Automaticamente, se é um circuito 220 volts, ele tem que receber duas fases aí devido aos valores de tensão que a gente está aplicando no nosso circuito. Tá legal? Bom, então vamos lá. Descendo aqui, nessa nossa emendinha aqui de derivação, nós temos aqui o nosso próximo componente. Nosso próximo componente aqui, ó. Deixa eu só liberar aqui. Nosso próximo componente aqui está numerado com o número 6, tá? Então, esse número 6 aqui, ele está representando o seguinte. Ele está mostrando para a gente que isso aqui é um contato de comando do relé térmico F7. Percebam, pessoal. Contato de comando do relé térmico F7. Já falamos sobre F7 aqui? Sim. Olha ele aqui, ó. O F7 está aqui, ó. Tá? O F7 está aqui no nosso diagrama de potência. Esse F7 aqui, ó, é o mesmo F7 que está aqui. Qual é a diferença desse F7 para esse F7? Nenhuma. Aqui eu estou mostrando para vocês as ligações desse relé térmico no seu comando de potência. E aqui eu estou mostrando a ligação desse mesmo relé térmico, é a mesma peça. Tá? Só que aqui a parte de comando dele é o 95 e o 96. Lembra que nós falamos lá que os terminais que terminam com 3 e 4, eles são normalmente abertos, e os que terminam com 1 e 2 são normalmente fechados? Lembra que a gente comentou isso daí? Então a gente tem 21, 32, lembra que a gente falou isso? 21, 32, 41,
44, lembra que a gente falava isso aqui? 42, 43, lembra que a gente falou toda aquela nomenclatura lá? Então, se eu tinha lá, por exemplo, 11 e embaixo eu tinha 12, e do lado eu teria quem? 23, 24. Por quê? Porque o 1, 2 normalmente fechado, 3, 4 normalmente aberto, tá legal? Então, sempre lembrando aí dessas nomenclaturas que nós tínhamos falado. E no caso dos relé térmicos é diferente. Os terminais 9, 5 e 9, 6, ou seja, os terminais 5 e 6 desse nosso relé térmico, ele representa aqui um contato fechado. Ou seja, nesse caso aqui, nós ligamos aqui no terminal normalmente fechado, olha a simbologia aqui de normalmente fechado, do relé térmico, que é o mesmo relé térmico que está aqui. Eu estou usando os outros dois contatos dele. Então aqui, ó, parte de força do meu relé, e aqui eu estou na parte de comando do meu relé, tá? Então esse 9596 aqui, ó, ele está representado com o número 6, que é o contato do comando relé térmico, e a função dele é o quê? Abrir o contato 95 e 96 e desligar a alimentação do circuito de comando, caso seja detectada sobrecorrente no circuito de potência. Então vamos lá, pessoal. No diagrama de potência, esse relé térmico está aqui ligado. Então automaticamente as correntes altas vão passar por ele. Caso haja algum aquecimento aqui, pessoal, nesse relé térmico aqui, ele identifique alguma falha, identifique algum aquecimento fora do normal aqui, o acionamento desse relé térmico para desligar o circuito, então entenda o seguinte, o relé térmico quando aciona, ele desliga. Então automaticamente quando ele desligar o circuito, ele vai fazer o desligamento aqui, ó, no 9596, ou seja, esse terminal aqui vai abrir. Então, a partir do momento que ele abrir aqui, ele corta toda a alimentação aqui para baixo, ou seja, tudo que está aqui para baixo desliga junto. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Esse contator aqui também vai desarmar. A gente vai ver isso já na frente, tá? Então, olha só. 95 e 96, então, está representando aqui o contato normalmente é fechado desse nosso relé térmico que está aqui, ok? Bom, seguindo aqui em série com esse 9596, nós temos aqui a botoeira, tá? Primeira botoeira, que é 7. Esse número 7 está representando o botão de desligar. Então, vamos ver aqui, ó, 7, botão de desligar, S0. Quem é S0? Ele serve para desligar o motor, ou seja, quando a gente pressiona, o botão abre o contato 11 e 12, que é esse daqui, ó, tá? Que é o normalmente fechado, interrompendo a tensão. Então, perceba o seguinte. Quando essa tensão passar pelo relé térmico, se não tiver nenhum superaquecimento no relé térmico aqui, ó, no motor, ele vai deixar passar normalmente, sem falha. E aí ele vai entrar no botão 11 e 12 aqui, nos terminais 11 e 12 desse botão aqui, S0, que também é um contato normalmente fechado, ou seja, a corrente elétrica ela chega até esse nó aqui. Quando ela chega nesse nó aqui, ela vai trabalhar aqui e vai ligar a contatora que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, nesse momento aqui, ó, a gente pode ter um desligamento total de tudo isso aqui embaixo de duas formas. Primeiro, de forma automática. No caso desse relé térmico, identificar alguma falha, ele vai cortar aqui, ó, ele vai abrir esse circuito aqui e vai desligar tudo daqui para baixo. E se o relé térmico não agir, a gente entender que quer fazer esse desligamento manual, eu vou ter aqui esse botão S0 que vai fazer a mesmíssima função do meu relé térmico lá em cima. Ou seja, ele vai cortar tudo daqui para baixo. Pô, Celso, mas se eu desligar aqui o relé térmico continua energizado? Não continua. Lembra? Circuito em série, tensão única. Então, se tem tensão única, circuito em série, a corrente é única, ou seja, o circuito em série, toda vez que eu tenho corrente no circuito, eu vou ter corrente em todos os pontos. Basta eu cortar qualquer um dos pontos que eu corto a corrente no circuito inteiro, tá? Então, tanto faz eu desligar pelo relé ou desligar por aqui, que eu vou desenergizar tudo daqui para baixo, tá? Se isso aqui desarmar, desse nó até esse nó, tudo desliga, não tem tensão em mais nada. Se esse S0 desarmar, desliga tudo daqui entre esses nós, não tem tensão em mais nada. E se esses disjuntores aqui desarmar, também vai cortar a alimentação aqui em tudo, então não vai ter corrente em nada aqui também, tá? Então nós temos 3 pontos de corte aqui. No disjuntor, no caso de um curto-circuito, tá? Nós temos aqui uma segunda proteção, que é a proteção térmica, que está aqui no nosso relé, que caso haja alguma falha,
ele vai desarmar aqui, e a gente tem uma terceira opção de desarme aqui, que é o desarme manual, tá? Apertando o botão, que normalmente é um botão vermelho, que nós vimos aí na semana passada também, que são aquelas botoeiras que a gente utiliza lá para fazer a ligação e desligamento dos motores, tá legal? O ligamento e o desligamento dos motores. Então tá aqui, ó. Contato normalmente fechado significa 11 e 12, nós já vimos lá que é o mesmo raciocínio das contatoras. E aí nós seguimos aqui, nós chegamos a esse primeiro nó. Bom, aqui é que a gente requer um pouco de atenção daqui para baixo. Por quê? Porque à direita eu tenho um comando em paralelo e aqui seguindo eu tenho também um comando em série, tá? Isso é um circuito misto. Então nesse ponto aqui do nó, eu posso continuar analisando para baixo ou eu posso continuar analisando para a direita, tá? A gente vai fazer a análise das duas formas, tá? Então identificando aqui quem é quem para a gente poder entender o funcionamento. Então, só por questões de ordem, só por questões de acompanhamento aqui dos números, nós vamos continuar aqui com o próximo, aqui em série, que é o número 8. Tá? Que aqui esse é o número 7, vamos passar para o número 8. O número 8 aqui está na nossa legenda dizendo que é um botão de ligar, ou seja, é o botão S1. Então, a função dele é para ligar o motor. Quando pressionado, o botão fecha o contato 13 e 14, ou seja, normalmente aberto, permitindo que a bobina de K1 seja energizada. Vamos ver se é verdade? Olha aqui, ó. No botão 8 aqui, ó, quando a gente aperta esse componente número 8, S1, a gente pode perceber que ele é um normalmente aberto. Normalmente aberto, como nós já sabemos, é representado com o número 3, 4, não é isso? Então, como ele só tem um terminal, então vai ser o terminal 1, contato 3, terminal 1, contato 4, então 13 e 14 que está aqui. Quando eu fecho esse circuito aqui, que eu aperto aquele botãozinho verde aqui, o número 1, o que vai acontecer? A corrente elétrica ela vai vir, vai descer por aqui, vai passar direto aqui, ó, e vai chegar onde? Em A1, ou seja, no acionamento 1 da contatora. E aqui, ó, ao mesmo tempo, vai estar chegando aqui, ó, em L2, que é a segunda fase, ela também vai vir por aqui, ó, vai passar pelo nosso disjuntor e vai chegar onde? Em A2. Então, quando eu tenho uma tensão chegando em A1 e A2 ao mesmo tempo, eu vou ter duas fases chegando na minha contatora. Olha quem está aqui, K1. Essa K1 que está aqui, pessoal, é a mesma K1 que está aqui. Só que aqui eu estou mostrando o quê? O diagrama de força da K1 e aqui eu estou mostrando o diagrama de comando da K1. Então, essas duas K1 é a mesma contatora. Então, a partir do momento que eu energizar aqui, ó, o A1 e jogar tensão em A1 e A2 ao mesmo tempo, o que vai acontecer? O contato da contatora, né, a bobina, ela vai ser energizada, ela vai ser imantada, né, ela vai ser ali, vai criar ali um campo magnético, como nós já falamos ali, e esse campo magnético vai fazer o quê? Todos os contatos que estão abertos vão se fechar e todos os contatos que estão fechados vão abrir. Então, quando eu estou energizando esse K1 aqui, ó, vamos olhar aqui K1 aqui do lado. Ó. K1 aqui do lado está o quê? Aberta. Então, a partir do momento que eu fechar aqui esse botão, apertar aqui, ó, vai chegar uma fase em A1, uma fase em A2, K1 é energizado e vai acontecer o que com essa contatora aqui? Ó, ela vai plof, atracar. Então, a partir do momento que ela atracar aqui, o que vai acontecer? Nós vamos aqui ter o fechamento desses três terminais ao mesmo tempo e essas três fases vão chegar no nosso motor aqui e ele motor vai dar partida, tá legal? Então esse motor ele entra em funcionamento. Tudo bem? Bom, aí nós temos os contatos aqui em paralelo. O que nós percebemos aqui, pessoal? Que a partir do momento que eu fechar esse botão aqui, ó, eu vou ter uma energização, aqui, né? Eu vou ter uma corrente elétrica circulando aqui na bobina de K1 e nós falamos o seguinte, que uma característica da contatora é o seguinte, quando a contatora atraca, tudo que é aberto fecha, tudo que é fechado abre, não é isso? Ela sai do seu repouso, ela vai estar no seu momento acionado. Nesse momento que a gente está vendo aqui, ó, essa contatora ela está o quê? Em repouso, ou seja, esses três contatos estão abertos. Fechei aqui, ela entra no seu estado acionado. Então, como nós falamos, tudo que está aberto fecha, tudo que está fechado abre. Beleza, então vamos lá. Fechei, contatora 1 foi energizada, o terminal daqui que estava aberto fechou, beleza, chega a corrente no motor.
Só que a gente percebe aqui o seguinte, ó, que aqui, ó, em K1 também, ó, e aqui também é K1. Ou seja, isso aqui são aqueles outros dois terminais de comando da nossa mesma contatora K1. Então o que vai acontecer? Quando essa K1 aqui energizar, e você apertar esse botão aqui e energizar K1, K1 vai fechar esses três terminais aqui, vai fechar esses dois terminais aqui e vai fechar esses dois terminais aqui ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou ver uma traca aqui, ó, desses três, esse e esse, porque é a mesma contatora, tá legal? É a mesma contatora K1. Então vamos observar. Esse contato da contatora K1 é o terminal 13 e 14 da contatora K1, ou seja, é um terminal normalmente aberto. E aqui é o terminal 23 e 24 da mesma contatora, que também é normalmente aberto. Então apertei aqui, contator energizou, vai fechar esses três, vai fechar esses dois e vai fechar esses dois. Tá legal? Esse botão aqui, pessoal, é um botão que ele é um botão de pulso, ou seja, ele não é um botão retentivo. O que significa isso? É um botão estilo de campainha. Aperto, ele fica, tirei o dedo, ele volta. Isso é proposital, porque a partir do momento que eu aperto esse botão aqui, eu preciso somente que a contatora K1 energize. Só que se a gente olhar aqui, ó, em paralelo com K1, ó, esse ponto aqui nomeado como número 10, ele é o quê? Ele é o contato 13 e 14 do contator K1. Então, após eu soltar o dedo do botão S1, que é esse botãozinho aqui, ó, o contador 13 e 14, que serve para manter o caminho da passagem de corrente. Ou seja, olha só, imagina que eu estou segurando esse botão aqui. Se eu estou segurando esse botão aqui, ó, vamos fechar o contatinho aqui, vamos fazer uma marcação aqui. Se eu fechar esse botão aqui, ó, fechei o botão, tá? Fechei. A partir do momento que eu fechei aqui, ó, esse aqui fecha, esse aqui fecha e esse aqui fecha. E esse botão aqui também fecha e esse aqui também fecha, ó. Tudo fechado. Tá legal? Só que esse botão aqui ele não é retentivo. Então o que vai acontecer? Quando eu tirar o dedo, ele vai voltar para o lugar. Só que vamos perceber o seguinte: enquanto eu tiver com o dedo aqui, ó, a corrente elétrica aqui ela tem um nó. Então a partir do momento que ela tem um nó, nós já sabemos aqui, ó, que todo circuito paralelo a gente tem o quê? Um divisor de corrente. Ou seja, a corrente elétrica ela vai passar tanto por aqui quanto por aqui, ó. Eu vou ter dois caminhos que levam ao mesmo lugar. A corrente elétrica vai sair daqui de cima e vai chegar no A1, como ela também pode vir por essa lateral aqui e chegar no mesmo lugar A1. Ok? Então, quando isso aqui acontecer, esse botão aqui da contatora 1 atraca. Então, a partir do momento que ele atracar, ele fechar aqui, ó, e eu tirar o dedo aqui, ó, vamos tirar o dedo, ele vai voltar para o lugar. Quando ele volta para o lugar, ele volta para o seu estado aberto lá. Só que o que acontece é o seguinte: se a gente olhar direitinho aqui, o que está acontecendo? A corrente elétrica continua descendo e continua chegando em A1. Só que agora, em vez de chegar pelo botão, ela chega por esse lado aqui, ó. Tá? Ela tem um atalho aqui por fora. Então, com isso, o que vai acontecer? A gente vai continuar jogando tensão em A1. Então, a corrente elétrica continua chegando em A2, aqui por cima direto, e continua chegando em A1, só que por esse caminho aqui do lado. Ó, tá? O que significa isso? Que mesmo eu tirando o dedo aqui de S1, essa contatora continua funcionando. Tá? A gente chama isso de contato selo. O que é o selo? O selo é justamente o contato, é um comando em paralelo que força com que a contatora continue ligada, ou seja, ela se realimenta por dentro dela mesma. Como assim? A gente colocou aqui uma corrente elétrica que passa por dentro do contato 13 e 14. Esse contato 13 e 14 ele retorna para a própria bobina da contatora em A1, ou seja, ele fornece um caminho alternativo para a corrente elétrica chegar na bobina 1, mesmo que isso aqui deixe de existir. Então, se eu apertar esse botão aqui agora, não acontece mais nada. Por quê? Porque a corrente elétrica está passando aqui por esse caminho alternativo aqui de fora. Então, na verdade, esse botão aqui S1, a função dele é somente da partida. E eu posso simplesmente encostar nele ali durante menos de um segundo, que já é tempo suficiente para a corrente elétrica circular em todo o circuito e
esse caminho alternativo aqui ser acionado. Por quê? Porque essa contatora K1 aqui ela foi acionada porque a corrente elétrica chegou aqui, ó. Então a corrente elétrica chegou em K1, ela vai fechar esse contato 1, vai fechar esses 3 contatos aqui. Só que quando eu tirar o dedo, eu tenho aqui um caminho alternativo aqui de K1 para chegar aqui embaixo, mantendo energizado, tá, o A1 aqui do acionamento da nossa contatora K1, ok? Então isso aqui é chamado de contato selo. Então isso aqui a gente chama de selar a contatora. Então aqui nós temos o nosso selo, tá legal? Então aqui, tentar escrever aqui com o mouse, selo. Tá? Pessoal, desculpa o garrancho aí que eu estou escrevendo com o mouse. Então a gente tem um contato selo aqui, tá legal? Então ele está selando, né? Ou seja, o que é o selar? Selar é quando a gente oferece um caminho alternativo, tá? Para a corrente elétrica chegar na bobina 1. Continuando o nosso raciocínio, pessoal, essa corrente elétrica quando chegar nesse ponto, ela vai descer para cá e vai manter energizando a 1, só que ela vai continuar aqui também, ó, em 23 e 24 da mesma contatora K1, que está representada aqui como número 11. Quem é o número 11? É o contato 23 e 24 da contatora K1. A gente só tem uma contatora no circuito. Então esse contator ele vai fechar 23 e 24, ou seja, que é um contato normalmente aberto, quando K1 for energizada. Pronto, está aqui já, ó, já está energizada. Olha o que tem aqui seguindo a linha. Nós temos aqui o número 12, que significa o quê? Um sinalizador luminoso, ou seja, uma lâmpada. Então está aqui a simbologia da lâmpada. Então o que vai acontecer? Essa lâmpada aqui, ela vai receber tensão aqui de baixo. Olha só, está vindo direto aqui, ó, da nossa rede. Está chegando direto na lâmpada e chegando direto no A2. Então essa fase aqui vem direto no A2 e vem direto na lâmpada. Ou seja, esses dois pontos nunca vão deixar de receber corrente enquanto esse disjuntor aqui estiver ligado. Então, quando a gente ligar esse disjuntor aqui, a corrente elétrica vai chegar no acionamento 2 e vai chegar na lâmpada. Só que o acionamento, essa contatora, ela não vai acionar enquanto não chegar a outra fase aqui por cima. E essa lâmpada não acende enquanto não chegar a outra fase aqui por cima, tá? A analogia é a mesma, elas estão em paralelo, tá? Então, como elas estão em paralelo, a partir do momento que esse contato fecha, essa lâmpada aqui se acende e o motor vai estar em funcionamento, tá? Então esse aí é uma ligação direta, tá? Um funcionamento de partida direta para comando elétrico, tá? De um motor trifásico. O que nós precisamos para fazer esse contato elétrico aqui? Basicamente eu só preciso de um motor, uma contatora e 2 botões, tá? Suficientemente para isso. Eu tenho aqui também adicionalmente como proteção do circuito os disjuntores que estão aqui, os fusíveis, o relé térmico e essa lâmpada indicação aqui, tá? Esse indicador luminoso aqui. Simples, tá? Mas se eu fosse fazer um circuito seco somente para funcionar e não estivesse colocando nenhum tipo de proteção, eu precisaria somente da contatora, tá? E 2 botões, tá? E mais nada, e fios. Mais nada. E eu já conseguiria dar uma partida direta. Só que não é uma partida segura, porque eu não tenho nenhum tipo de proteção aí no circuito. Então a gente adicionou a essa partida segura um trio de fusíveis aqui, né, para poder desarmar em caso de uma sobrecorrente. Colocamos aqui também como proteção um relé térmico, que está aqui para desarmar no caso de algum superaquecimento por devido à sobrecarga ou coisa do tipo, algum tipo de falha. Colocamos aqui também uma luz indicação aqui para poder mostrar para a gente que o circuito foi energizado, ok? Prezados, ficou claro isso daí? Ou alguma dúvida ou comentário para ser feito? Sejam tranquilos, sejam sinceros, porque o importante é a gente entender, não adianta a gente correr, jogar isso de qualquer jeito, eu preciso que vocês entendam, compreendam, tá, o funcionamento para a gente poder dar seguimento. Tranquilo, Celso. Está tranquilo, Celso.
eu trabalho no meio de alguma coisa, então dá para ir abrindo a mente, entendeu? A partida direta você já está cansado de ver, né? Isso. Beleza, senhores? Dúvidas? Tudo certo? Mais alguém? Então tá aí, pessoal. Esse é a nossa partida direta. Vamos ver como é que funciona uma partida direta aqui, pessoal. Aqui usando nossos simuladorzinhos aqui. Bom, tá aí, ó. É o mesmíssimo diagrama que nós vimos lá anteriormente, tá? É o mesmo. A única diferença que tem aqui é que aqui está invertido. O diagrama de comando está na esquerda e o diagrama de força está na direita. Mas é o mesmo funcionamento, tá? Nós temos aqui, ó, fase R, aqui as três fases, ó, R, S, T. Nós temos aqui, ó, o contato, tá? Que é o disjuntor. Seguindo aqui nós temos o terminal 1, 3 e 5, que são os três terminais aqui da nossa contatora. Olha aqui, ó, lembrando que eu falei para vocês que existem contatoras que são representadas com C. Então essa aqui está representada, ó, C1 de contatora 1. Aqui nós temos representado na contatora 1 o acionamento 1 e o acionamento 2 da contatora 1. Então vamos analisar a primeira força aqui, que nem a gente fez no outro. Três fases chegando, disjuntor trifásico, está aqui, ó. 1, 3 e 5, 13, 14, 21 e 22. Olha o que a gente tem aqui. Aqui, ó, nesse sistema, ele está representando aqui os contatos um do lado do outro. Ele está mostrando para mim, ó, o contato 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na saída desse contato aqui, ó, da contatora, ó, pode perceber que eles estão normalmente abertos. Nós temos aqui, seguindo no mesmo eixo, ó, o contato 13, 14, que está aqui também aberto. E o contato 21, 22, que está o quê? Fechado. Quando essa contatora aqui acionar, isso aqui vai vir para baixo. Não é isso? A contatora, quando ela traca, ela não desce. Então, a partir do momento que ela descer, ó, o que vai acontecer? Todas essas barras aqui verticais, elas vão se mover para a esquerda. Então, quando ela se mover para a esquerda, o que a gente vai ver? A gente vai ver fechando o contato 1 e 2, o contato 3 e 4, o contato 5 e 6. O contato 13 e 14, nesse momento que está aberto, essa barra, quando chegar para o lado, vai fechar 13 e 14. E o contato 21, que nesse momento, 21, 22, que nesse momento está aberto, quando isso aqui chegar para o lado, ele vai desconectar 21 e 22. Tá? Então aqui, ó, é a contatora 1. Lá no outro diagrama está representado como K1. Aqui está representado como C1. Eu fiz isso propositalmente, pessoal, né? Já a numeração lá é proposital, justamente para a gente poder identificar que a gente pode encontrar as duas nomenclaturas aí, tá? Isso aí vai depender muito do autor, vai depender um pouco também da maneira como vai ser representado. Mas lembrando que tanto faz estar representado como K1 ou C1, que é a mesma coisa. Então tá lá. Passou aqui da contatora, o que vai entrar? Vai entrar aqui, ó, símbolo de relé térmico, lembram? Esse símbolo de relé térmico está mostrando aqui o terminal 95 e 96 dele, ó, que também é o normalmente fechado. Percebam que está aqui a simbologia do eixo, aqui também representado pontilhado, igual aqui em cima. E aqui esse pontilhado está me mostrando que o 95 e 96 ele vai ficar o quê? Acionado, tá? Então, a partir do momento que ele está acionado aqui, ele vai continuar funcionando. Deixa eu pegar aqui. Não. Aqui. Tá? Então ele vai continuar funcionando aqui, ó. 9596, que normalmente fechado. Saindo desse relé térmico, a gente tem aqui o nosso motor trifásico que está aqui embaixo. Olha ele aqui, ó, aterrado também, ó. Olha o aterramento aqui, o símbolo do aterramento, aterrado na carcaça. Olha os parafusos aqui, ó. Então ele está aterrado na carcaça, beleza? Então esse aqui é o nosso diagrama de força. Então, o diagrama de força não tem nenhum mistério. 3 fases, um disjuntor trifásico, uma contatora, um relé térmico e motor. Mais nada, tá? Somente isso aqui. Quando eu olho aqui do lado esquerdo, aqui eu tenho representado o circuito de comando. O que o circuito de comando está me mostrando? Que ele usou a fase R. Tá? A fase R é a mesma fase R que está aqui. Eu poderia ter uma linha conectando as outras duas aqui, não teria problema, porque é a mesma fase. Tudo que chega nessa R também, porque é a mesma R.
Só tem uma diferença nesse motor. Nesse comando, na verdade. Esse comando aqui ele está ligado em 127 volts. Olha aqui, ó. Olha o neutro aqui embaixo. Pô, Celso, então é diferente do outro. Não mudou absolutamente nada. Se eu for ligar um circuito em 127, fase neutro. Se eu ligar o circuito em 220, duas fases. Pronto, simples assim. Tá legal? Nesse caso aqui, como eu tenho fase e neutro, tá? Eu poderia estar representando, por exemplo, aqui um motor ligado em 380, tá? Então vamos imaginar que esse motor que está ligado em 380, eu teria uma tensão de linha aqui de 380 volts, tá? Ou seja, eu teria 380 volts entre as fases, e aqui, ó, fase e neutro eu teria o que? 220 monofásico. Então eu teria esse circuito aqui funcionando em 220 e esse motor aqui funcionando em 380. Mas, como nós não temos essa observação aqui, nós não temos essa indicação aqui no nosso enunciado, tá? A gente pode imaginar que isso aqui está funcionando em 127 e isso aqui está funcionando em 220. Ou eu também posso dizer que isso aqui está funcionando em 380 e isso aqui está funcionando em 220, tá? Então, pessoal, praticamente, visualmente, aí a gente pode perceber que é mais fácil isso aqui ser 380, isso aqui ser 220, do que isso aqui ser 220, isso aqui ser 127. Na prática não muda absolutamente nada na ligação, tá? Os comandos continuam os mesmos, os contatos continuam os mesmos, tá? A única coisa que vai ter diferente é a alimentação que vai chegar no motor. Fora isso, tudo igual, tá? Então vamos lá, pessoal. Fase R e aqui no caso o nosso neutro. Então vamos imaginar aqui que a gente está numa rede de 380, tá? 380 volts nesse motor e aqui eu tenho 220. Então nesse caso 220, o que eu tenho? Aqui, ó, o E1 que tem aqui uma marcação aqui de um dedo. Esse dedo quem é? É a minha botoeira de ligar. Então a partir do momento que essa botoeira aqui fechar o contato daqui para cá, ó, o que vai acontecer com o meu circuito? Vai energizar até o ponto de quem? 9596. Quem é 9596? É esse terminal aqui, ó, 9596 desse relé térmico. Esse 9596 é o mesmo 9596 que está aqui, só que ele está sendo representado aqui aonde? Na parte de comando, tá legal? Bom, aqui embaixo nós temos um segundo botão. Esse botão aqui quem é? É o primeiro botão, que é o botão de desliga, tá? Esse númerozinho que a gente está vendo aqui, ó, é o nosso disjuntor. Esse disjuntor é um disjuntor idêntico a esse aqui. A diferença é que esse é um trifásico e esse aqui é um disjuntor de uma fase só. Tá? Por que uma fase só? Porque aqui embaixo está ligado no neutro. Ah, Celso, se fossem duas fases? Se fossem duas fases, seria um relé aqui bipolar. Tá? Uma fase em cada um e a segunda fase estaria vindo aqui embaixo. Mais nada. Tá? Nada muda nesse caso. Ligamos o disjuntor. Fecha o contato aqui, 9596 já está fechado, que é esse 9596 que está aqui. Passou pelo botão de desliga. O botão de desliga nós lembramos aqui que é sempre em série, né, com o comando com os terminais de comando do nosso relé térmico. Então o terminal de comando 9596 entra no botão de desliga, tá? Botão de desliga, ele sempre vai ter essa ligação aqui normalmente fechada. Por quê? Porque a partir do momento que eu acionar esse botão, eu vou desconectar isso aqui e vou desligar tudo aqui para baixo. Tá legal? Seguindo aqui na reta, nós temos o que? O botão 1, que é o botão de ligar. Então, a partir do momento que eu fechar esse botão aqui, eu vou energizar esses dois pontos aqui e a corrente elétrica vai descer e vai chegar onde? No acionamento 1 da contatora 1, que é a mesma contatora 1 que está aqui. E a fase de baixo já está chegando em A2. Então, a partir do momento ela vai chegar uma fase de cima, uma fase de baixo ela vai fechar. E a partir do momento que ela energizar, ela atraca. E o que vai acontecer aqui? Ó? Terminal 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vão fechar. Terminal 13 e 14 aqui também fecha. E o 21, 22 vai fazer o quê? Vai abrir. Se a gente olhar direitinho aqui, ó, quando a gente energizar isso aqui, ó, ele está dizendo para mim que 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vai fechar, então automaticamente a corrente vai chegar no motor. Esse motor vai partir, vai começar a rodar. 13 e 14 vai fechar no mesmo instante. Então automaticamente, quando eu fechar 13 e 14, ó o 13 e 14 aqui, ó. Esse contato aqui auxiliar paralelo é o que? É o meu contato de selo. Automaticamente eu estou oferecendo uma corrente, um caminho alternativo para essa corrente continuar.
chegando aqui em A1, tá? Então isso aqui é o diagrama de comando idêntico ao anterior, tá legal? Então vamos ligar esse negócio aqui. O que a gente vai fazer? Vou pegar meu botãozinho aqui, ó, e vou dar o meu play, tá? Quando eu dei o play aqui, o que aconteceu? Fechei aqui os disjuntores, ó. Deixa eu fechar novamente, ó. Disjuntor aberto, trifásico aberto, trifásico aberto. Vamos ligar os disjuntores, ó. Vou apertar o botão, fechei os disjuntores, ó. Abri, fechei, abri, fechei. Quando eu fechei os disjuntores, o que aconteceu aqui? A gente pode perceber que o que fica em amarelo, olha lá, é onde a corrente está chegando nesse momento. Então, como eu fechei o disjuntor aqui, ó, a corrente elétrica está chegando até esse ponto e aqui ela parou. Ela não deu continuidade para baixo, por quê? Porque esse botão aqui não está apertado e esse botão 13 e 14 também não está. Então, a corrente pode vir por aqui ou por aqui no nosso selo. E aqui, nesse caso, a corrente elétrica também está chegando até a entrada da contatora K1, mas não dá segmento, por quê? Porque a contatora K1 está em repouso. Então, se essa a contatora 1 está em repouso, a corrente elétrica não está chegando no motor. O que a gente precisa fazer esse motor? A gente precisa fazer com que a corrente chegue no A1. Então, a gente vai apertar o botãozinho aqui, ó. Olha lá, olha a corrente elétrica descendo. Quando eu apertei esse botão aqui, ó, percebam que eu apertei ele temporariamente, ó. Vamos voltar. Quando eu apertei ele temporariamente aqui, ó. Quando eu aperto ele temporariamente aqui, ó, olha lá o que acontece. A corrente elétrica veio por aqui, ó. Percebam que primeiro ela desceu, a contatora aqui, ela recebeu a tensão, ela atracou. Quando ela atracou, ela fechou o 13 e 14 aqui, ó. E depois ela fechou aqui, tá? Vamos ver de novo. Energizei, fechei os dois disjuntores, o disjuntor de força e o disjuntor de comando. Vamos apertar o botão aqui. Apertei o botão, olha aqui, ó. Primeiro chegou e depois foi no lateral. Corrente elétrica funcionando, tá? Então o motor aqui está girando aqui conforme a gente pode perceber. Beleza? Olha o que aconteceu aqui, ó. Aconteceu um desarme do relé térmico. Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Vamos observar. Fechei o disjuntor. Corrente elétrica primeiro vai passar por aqui, depois ela vai vir por aqui, depois o relé térmico vai acionar. Quando o relé térmico acionar, pessoal, esse relé térmico aqui acionar, o que vai acontecer? Ele vai abrir o terminal 95 e 96 aqui, ó. E aonde está esse terminal 95 e 96? Aqui, ó. Então, automaticamente, quando esse terminal 95 e 96 aqui acionar, que ele está aqui em cima, o que vai acontecer? Ele vai cortar tudo daqui para baixo. Só que o relé térmico ele também tem uma função de rearme. Então, a partir do momento que ele rearmar, ele vai deixar energizado novamente esse ponto aqui e ele vai ficar só esperando eu dar partida no motor aqui quando eu achar que está ok, tá? Então, vamos observar aí, ó. Vou ligar, vamos ficar observando aqui, ó. Esse relé térmico aqui vai agir, ó. Quando ele agir aqui, ele vai desarmar aqui o 9596 aqui em cima. Olha lá. Desligou e religou automático. Tá? Então houve um rearme do relé de proteção. Relé de proteção rearmado. Verifico por que esse relé desarmou. Perceba que ele está energizado aqui, ó, 9596. Porque ele está energizado aqui, ó, 9596. Vamos dar um rearme, ó. Liguei de novo o motor. O motor está partindo. Olha as três fases chegando na máquina aqui, ó. Olha lá. Disjuntor, o relé térmico desarmou novamente. Ok? Então a gente tem aí isso aqui, o diagrama de partida direta. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui, pessoal, é o mesmo esquema do anterior, tá? Só que é feito com uma outra cara. Vamos lá. Vamos identificar aqui, ó, os fusíveis. Então tá aqui, ó, mostrando pra gente aqui os fusíveis. Então tá aqui, ó, os fusíveis aqui, ó, colocados aqui na nossa caixa. Nós temos aqui o disjuntor. Olha o disjuntor aqui, ó, mostrando aqui pra gente o disjuntor trifásico. Então lá, fusível tá aqui, disjuntor tá aqui. Então perceba quando a gente tira o disjuntor lá, ó, fica a simbologia. Quando a gente aperta o disjuntor, mostra a aparência física. Aqui, ó, tá a simbologia dos fusíveis e aqui a aparência mesmo desses fusíveis aqui, ligados no circuito. Então o disjuntor tá aqui, ó, disjuntor trifásico. Aqui a gente vai ver o contator aqui, ó, contator 1. Onde é que está o contator 1? Tá aqui, ó. Então vamos ver, ó.
Olha lá o contator lá, aparência física dele. Então a aparência física de K1 é do contator 1 aqui, ó. Olha aqui, ó. Comando, tá aqui em cima, os 3 diagramas de comando, tá aqui. A gente vai ter o força aqui embaixo e aqui embaixo nós temos o acionamento, tá legal? Então tá aqui o nosso contator. Vamos ver a bobina dele. Olha a bobina dele aqui, ó. Quem é essa bobina? É o A1 e A2. Olha aqui, ó. Contator tá aqui, a bobina aqui embaixo, ó. Então tá mostrando aqui a bobina lá, ó. Olha a bobina aqui, ó. Essa bobina tá ligada aonde? Nesse eixo aqui. Quando essa bobina energizar, ela vai arrastar tudo para trás, para a esquerda aqui. Então, automaticamente, quem está ligado desliga, quem está desligado vai ligar. Ok? Seguindo aqui nossa linha, nós temos aqui o relé que está aqui, ó. Olha o relé térmico aqui, ó. Então, o relé térmico ele está acionado aonde? Está ligado junto com a nossa contator. Ó, contator está aqui, ó. Em série com contator, relé térmico. Está aqui o relé térmico, tá? Lembrando, esses 3 terminais aqui são os terminais de força e esses 4 terminais aqui são os terminais de comando, onde tem quem eu tenho aqui, ó, 9596, 9798, tá? Então a gente só está ligando nesse momento 9596. Então ele está mostrando que o relé térmico está ligado aonde? Embaixo do contator lá, contator, relé térmico ligado embaixo, tá? Bom, saindo do relé térmico nós temos o motor. Tá lá, ó, nosso motor trifásico aqui, ó, representado também, ó. Os 3 fios aqui das 3 fases chegando no nosso motor. E aqui a gente vai mostrar todo mundo aqui do diagrama de comando. Então o que a gente tem aqui, ó? Relé, ou perdão, fusível, fusível, disjuntor, disjuntor, contatora, bobina da contatora, relé térmico, motor, tá? Tá todo mundo aí com a sua aparência física representada em nosso diagrama. OK? Bom, vamos lá agora na parte de comando. Na parte de comando nós temos a fase R aqui, ó, tá ligado na fase. Temos aqui o nosso disjuntorzinho. Olha aqui, ó. Olha lá o disjuntor. Quando eu aperto aqui, olha o disjuntor mexendo aqui, ó. Olha lá. Ó, aberto, fechando, olha lá. Disjuntor aqui mexendo. Tá? Aqui eu tenho os botões, tá? 95 e 96. Quando eu aperto aqui, eu tô testando, ó, para ver se ele tá abrindo mesmo. Aqui eu tenho o botão de desliga, olha lá, normalmente fechado, apertei, ó, ele abre e fecha lá, volta à sua posição original, ele desliga temporariamente e volta ao tempo lá depois que eu tiro o dedo. Aqui eu tenho o botão de acionamento, que ele é normalmente aberto, então ele vai fechar lá um intervalinho de tempo, tiro o dedo, ele volta. Então a gente pode identificar aqui a diferença do normalmente fechado para normalmente aberto. Normalmente fechado, apertei, ele abriu e volta. Normalmente aberto, ele fecha e volta, tá? Então, nossa representação do botão está aqui, ó. Esse botão é um botão idêntico a esse aqui. E aqui nós temos a bobina aqui de A1 e A2, que é essa mesma bobina que está aqui, tá? Então, ela está representada aqui, ó, A1 e A2, que são os dois contatos A1 e A2. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ligar esse negócio. Liguei aqui, disjuntor, armou lá. Ploc, ligou. Vamos dar seguimento. O que falta agora a gente fazer? Ó, vamos desligar o disjuntor. Liguei, energizou aqui, tá? A partir do momento para ligar agora, o que eu preciso fazer? Ligar aqui o botão verde, ó. Olha lá. Quando eu liguei aqui, ó, o que aconteceu? Temporariamente essa corrente entrou aqui, bobina armou, a corrente elétrica aqui, ó, fechou, que essa bobina aqui é esse contator aqui, a corrente elétrica passou pelo relé térmico e está aqui alimentando o nosso motor, ok? Então aqui a gente pode ver isso aqui sem os contatos. Vamos limpar tudo aqui, ó. Agora vamos ver aqui somente as correntes elétricas. Ligo o disjuntor. Botão B0 aqui, que é o botão de desliga. Ok. Vamos ligar aqui a máquina. Olha lá. Beleza? Então tá aqui o nosso motor girando aqui no sentido horário, tá? Quero desligar esse motor aqui. O que eu faço? Ó, venho aqui, ó, matei. Percebam que a partir do momento que eu ligo, ó, tá aqui, ó. Quando eu corto aqui o contato, ó lá, abriu. Tá? E eu também posso abrir ele aqui, ó. Ó lá, também desarma. Por quê? Aqui eu estou simulando aqui, ó. Percebam que quando eu aperto aqui, olha o que está mexendo aqui, ó. O 95 e o 96 aqui, ó. Olha lá o 95 e o 96 mexendo lá. Tá? Então isso aqui eu estou simulando o quê? Uma falha no motor. Vamos ligar ele de novo.
Então, ó, tá aqui o relé térmico agindo aqui, verificando a corrente do motor aqui, está monitorando. Se o relé 9596 ele sentir algum superaquecimento aqui, o que ele vai fazer? Vai desarmar. Ó. Quando ele desarma, olha aqui, ó, ele está desarmando aqui em cima. Ó. Então ele corta tudo que está lá embaixo. Ó. Olha lá, liguei. Vamos agora simular aqui um desligamento por causa do relé térmico. Ó. Olha lá, fechou. Automaticamente nisso, essa contatora aqui, ó, ela para de receber o corrente e aqui o circuito se abre. E aí, senhores? Dúvidas? Comentários? Celso, caso venha a faltar uma fase, por exemplo, a T, tem algum componente aí que proteja esse motor? Tem, nosso relé térmico está aqui, ó. Esse relé térmico ele vai funcionar, ele vai desarmar aqui em 3 casos: sobrecorrente, tá? Superaquecimento ou falta de uma fase. O que vai acontecer? A gente tem até um relé de falta de fase, tá? Que o relé de falta de fase ele já desarma automaticamente antes do motor aquecer. Só que por acaso, se faltar uma das 3 fases aqui, o que vai acontecer? Esse motor vai começar a roncar. Então, quando esse motor começar a roncar, o que vai acontecer? Ele vai começar a gerar um superaquecimento nas bobinas, né? Porque ele vai estar trabalhando forçado, ele vai estar trabalhando faltando uma fase. Então, a partir do momento que estiver faltando uma fase, vai dar superaquecimento, o relé térmico vai atuar e ele vai desligar o circuito também, tá? Só que ele vai desligar depois de ter havido o aquecimento, diferente do relé térmico, do relé de falta de fase. O relé de falta de fase, bastou faltar fase que ele já desarma automaticamente, ele não espera nenhum motor esquentar, tá? Beleza, valeu. Então nós temos uma proteção aqui, ó, contra a sobrecorrente, que são aqui os nossos fusíveis. Nós temos aqui uma segunda proteção aqui, que são os disjuntores, tá? No caso para curtos-circuitos. E nós temos uma terceira proteção do motor aqui, que é, tá, o relé térmico aqui, que ele vai desarmar no caso de ter algum superaquecimento. Prezados, alguma dúvida aqui nesse circuito? Tudo bem? Tudo aqui. Beleza. Bom, pessoal, esse aqui já é um motor, já é um fechamento de um circuito com reversão, tá? Nós temos aqui um contato de comando aqui, um comando elétrico aqui, tá? Também fechado aqui, uma parte de comando, e aqui a gente tem a parte de força, tá? Nesse caso aqui a gente está trabalhando com a função de 380 volts, diferente do anterior. Aqui nós temos o mesmo disjuntorzinho ligado aqui, ó. Temos um disjuntor aqui também. Vamos olhar primeiro aqui a parte de força, depois a gente olha de comando. Vamos lá. Na parte de força, o que nós temos? 3 fases, RST. Só que agora a tensão de linha não é mais 220 volts, agora é 380. Funcionando a 60 Hz. Bom, independente de ser 220 ou 380, não muda absolutamente nada aqui no comando, tá? A única coisa que vai mudar é que a tensão que vai chegar no motor é uma tensão diferente. Então vamos lá, seguindo aqui nosso raciocínio, 3 fases aqui, disjuntor trifásico, beleza, liguei o disjuntor. A partir do momento que eu ligo o disjuntor aqui, ó, olha o que aconteceu. Ele deixou passar as correntes aqui para baixo, tá? Vamos voltar aqui. Disjuntor ligado aqui, ó. Essas correntes vão chegar nesse ponto aqui e vai chegar no terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os terminais de quem? São os terminais da contatora 1. Tá aqui, ó. Novamente nós temos a contatora 1. A diferença desse circuito para o circuito anterior, que agora nós temos 2 contatoras. Nós temos a contatora C1 que está aqui e a segunda contatora, que é a C2, que está aqui. Então tem contatora 1, contatora 2. Vamos lá. Contatora 1 tem os terminais aqui dela, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a contatora 2, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nada diferente. Pode perceber que são 2 contatoras idênticas, tá? É um par. Eu tenho o terminal 13 e 14 da contatora 1, que está aqui, e o terminal 21 e 22 da mesma contatora 1, que está aqui. Seguindo a linha aqui, eu tenho o mesmo raciocínio. 13 e 14 de contatora 2,
21 e 22 da contatora 2. Seguindo a linha aqui embaixo, nós temos aqui ó, o nosso relé térmico com 9596 aqui embaixo, ligado no motor trifásico. Pronto. Aqui, ó, se a gente olhar aqui e esquecer isso aqui do lado, a gente vai perceber que o circuito é idêntico ao anterior. A única modificação está nesse lado aqui. Por que tem isso aqui do lado? Porque isso aqui é um motor de partida com reversão, ou seja, ele gira para um lado ou para o outro, ou seja, ele pode funcionar no sentido horário, mas ele também pode partir no sentido anti-horário. Quem é que vai definir esse motor, se ele vai partir para o sentido horário ou no anti-horário? Quem vai definir isso é a contatora 1 e a contatora 2. Quando eu acionar a contatora 1, ele vai funcionar num sentido. Quando eu acionar a contatora 2, ele vai funcionar no sentido oposto, tá? Vamos ver por que isso acontece. Na contatora 1, nós temos aqui o terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entra nas ímpares e sai nas pares, que nem a gente já está cansado de saber. Só que aqui, ó, fase 1R chega no primeiro fio. Fase 2, que é a S, chega no segundo fio. E a fase 3, que é a T, chega no terceiro fio. Então, isso aqui é a ligação de contatora 1. Quando eu olho a contatora 2 ela está ligada em paralelo com a contatora 1. Então, todo circuito paralelo ele oferece o quê? Um caminho alternativo para a corrente. A única diferença que a gente tem aqui é o seguinte, que no caso da contatora 2, os fios estão invertidos, ou seja, quando a contatora 2 fechar, a fase 1 aqui, ó, que pela contatora 1 chegaria no primeiro fio, se a gente olhar aqui na contatora 2, ó, ela veio aqui uma emenda antes da contatora 1 e ela entrega depois da contatora 1, ou seja, a gente faz aqui um caminho alternativo. Então ela vem aqui, ó, contatora 1, só que aqui, ó, o fio aqui, ó, 1, na fase R, pela contatora 1 chegaria no primeiro fio. Quando ele vai para a contatora 2, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele chega aqui no terceiro, olha aqui, ó. Então ele chega no terceiro terminal aqui da contatora 2 e na hora que ele volta onde? No terceiro. Então automaticamente, se eu ligar a contatora 1, a primeira fase vai chegar no primeiro fio. Se eu ligar a contatora 2, a primeira fase vai chegar no terceiro fio. Então já houve uma inversão aqui do primeiro com o terceiro. Quando eu acompanho o fio 2, ó, fio 2 também está ligado antes da contatora 1 e ligado depois da contatora 2, ou seja, caminho alternativo aqui. Ó. Então, no caso do fio 2, ó, pela contatora 1 chega no fio 2 do motor. Pela contatora 2 também chega no fio 2 do motor. Então, no caso da fase S, nada muda na contatora 1 e contatora 2. Tá? A fase que vai chegar no fio 2 é a mesma. Quando eu olho para o fio 3, que é o fio T, tá aqui, ó, ele vai chegar aqui, ó, pela contatora 1. Se eu acionar a contatora 1, essa terceira fase chega no terceiro fio. Se eu acionar a contatora 2, essa terceira fase aqui, que é a fase T, no lugar de chegar no fio 1, se a gente acompanhar aqui, ela vai chegar onde? No fio 3, aqui, ó, perdão, no 3, em vez de chegar no 3, ela vai chegar aqui no fio 1. Ou seja, o que a gente percebe? Que o fio 1 e o fio 3 estão invertidos, tá? Em relação à contatora 1. Então, contatora 1, o primeiro chega no primeiro, o segundo chega no segundo, o terceiro chega no terceiro. Beleza. Na contatora 2, o que eu tenho? O primeiro chega no terceiro, o segundo chega no segundo mesmo, e o terceiro aqui, ó, que é esse aqui, ó, chega onde? No primeiro. Então, primeira com terceira está invertida. Isso gera algum problema, pessoal? Nenhum. A única verdade que vai mudar aí, na verdade, a única coisa que muda é que quando eu ligo as fases em linha, o motor gira no sentido horário. Quando eu ligo nas fases invertidas, o motor gira no sentido anti-horário. Mais nada. E é exatamente assim que a gente faz uma ligação com reversão. Ou liga a contatora 1, ou liga a contatora 2. Tá? Bom, entendido essa parte de comando aí, alguma dúvida, pessoal, antes de eu passar para a parte de potência, antes de eu passar para a parte de comando? Ficou alguma dúvida aí? Então vamos lá, pessoal. Seguindo então aí, o que eu vou ter?
Fio 1 com fio 3 aqui invertido. Beleza. Bom, entendido isso aqui, pessoal, a gente já sabe que ou vai ter que funcionar a contatora 1 ou a contatora 2. Se por acaso as duas contatoras fecharem ao mesmo tempo, a gente vai ter um curto-circuito acontecendo. Por quê? Porque eu vou ter a fase 1 chegando aqui no motor e eu vou ter a fase 3 chegando aqui também no mesmo fio do motor. Automaticamente esse motor vai entrar em curto e a gente vai ter um curto-circuito feio aí, tá? E vai pipocar tudo. Possivelmente, né, se esse disjuntor aqui estiver espertinho, o que vai acontecer? Esse disjuntor vai desarmar. Considerando que esse disjuntor está dimensionado corretamente, se acontecer da contatora 1 e 3 e 2 entrar ao mesmo tempo, esse disjuntor aqui vai pular. Por quê? Porque ele vai entender um curto-circuito aqui, ela vai desarmar antes de queimar o motor, tá? Por isso que é sempre importante a gente ter os disjuntores aí dimensionados corretamente. Legal? Bom, feito isso, vamos agora analisar a parte de comando. O que a gente tem que ter atenção na parte de comando? No caso da parte de comando, a gente tem que fazer aqui algum artifício que impeça que acidentalmente alguém ligue a contatora 1 e a contatora 2 ao mesmo tempo, tá? Ou seja, se a gente perceber aqui na parte de comando, nós temos aqui um botão 1 e um botão 2. O botão 1 ele vai ligar a contatora 1 e o botão de acionamento 2 vai ligar a contatora 2. Então eu tenho dois botões de acionamento agora. Percebam que se a gente cortar e esquecer isso daqui, ó, a gente tem um circuito idêntico ao anterior. Tá legal? Nada mudou ao que a gente já viu. O que está diferente é que agora a gente tem aqui um circuito idêntico, aqui, ó, idêntico, só que em paralelo, tá? Onde eu tenho aqui, ó, contatora 1 de um lado, contatora 2 de um lado, do outro. Ou seja, ou eu ligo a contatora 1 ou eu ligo a contatora 2. Beleza? Então isso aí a gente tem aí esse circuito aí para poder identificar isso daí. Bom, nesse caso aqui a gente pode analisar. Eu tenho aqui, ó, 220 volts, fase neutra, ou seja, porque eu estou ligando numa rede de 380, então tem 220 monofásico. Tenho aqui o disjuntor principal, que ele está alimentando aqui, ó, o contato daqui para cá. Tenho o 95 e o 96, que é o relé térmico, que é esse relé térmico aqui, ou seja, nada diferente do circuito anterior. Aqui eu tenho um botão de desliga, que é um botão único para os dois circuitos. Tanto faz se ele está rodando no sentido horário ou anti-horário. Eu vou ter um botão único de desligamento, que a partir do momento que eu desligar esse botão, eu corto tudo daqui para baixo. Então, tanto faz ser contatora 1 ou contatora 2, que eu vou desligar as duas, tá? Não fazendo diferença de qual das duas está ligado. Então, até aqui, o circuito de comando é idêntico, tá? Ou melhor, toda essa linha aqui é idêntica, né? O que vai mudar o lado de cá. Mas vamos explicar aí. Então tá aqui, ó, primeiro botão de acionamento, que é de contatora 1, segundo botão de acionamento, que é de contatora 2, que está aqui do lado. Beleza. Vamos lá então. Vamos dar o nosso play aqui, ó. Energizei. Então, a partir do momento que eu energizei, o que eu fiz? Eu só liguei os disjuntores. Então, os disjuntores estão ligados. Significa aqui, ó, tudo isso em amarelo aqui está energizado nesse momento. Mas o motor não está ligado. Por quê? Porque tanto a contatora 1 quanto a contatora 2, as duas estão em repouso. Automaticamente não tem corrente descendo. Beleza? Bom, já sabemos que se eu apertar o botão 1, eu vou ligar a contatora 1. Então, automaticamente esse motor vai girar no sentido horário. Se eu apertar com o botão 2, eu vou ter ligado a contatora 2 e o motor vai girar no sentido anti-horário. Então, vamos ligar a contatora 1. Fechei lá a contatora 1. Olha o que aconteceu. Fechei aqui, ó, temporariamente. Quando eu aperto aqui, o que aconteceu? O contato de selo aqui agiu. Que a corrente elétrica chegou aqui, ó, desarmou. Vamos de novo. Liguei aqui, ó, corrente elétrica desceu. Então a gente vai ter aqui, ó, o circuito energizando. Energizou aqui a 1 e a 2, tá? 21 e 22. No caso aqui, ó, 13 e 14 fechou. E vai entrar aqui o que tem de diferente aqui embaixo, ó. Percebam o seguinte, no caso dessa linha aqui, ó, o contato aqui de acionamento de botão 1, ele está ligado aqui, ó, o selo do contato 1, ou seja, quando eu fechar aqui, eu vou ter aqui
energização aqui dessa bobina, automaticamente eu vou ter aquele caminho auxiliar aqui, que é o meu selo. Então, o meu selo da contatora 1. Em série com esse selo, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui um terminal aqui, ó, da contatora 2. Então, ele passa direto aqui no terminal normalmente fechado da contatora 2. Então, o que significa isso? Toda vez que a contatora 2 estiver em repouso, eu vou utilizar esses fios aqui, ó, o contato 21 e 22, que eles são normalmente fechados. Então significa o seguinte, que toda vez que a contatora 1 estiver ligada, a corrente vai passar por dentro da contatora 2, que está aqui, ó, no contato normalmente fechado, e esse circuito vai estar funcionando. Beleza? Quando a contatora 2 for acionada, o que vai acontecer? Ela não estará mais em repouso. Então, automaticamente, esse contato aqui, ó, 21 e 22, normalmente fechado, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir. Então, a partir do momento que ele abriu, olha aqui ele aberto. Então, por mais que eu aperte esse botão aqui, ó, a corrente elétrica não tem como acionar a corrente 1, o contator 1. Por quê? Porque mesmo que eu aperte isso aqui, ó, esse contato aqui está desligado, então, automaticamente, eu não consigo acionar a contatora 1 enquanto a contatora 2 estiver ligada. E vice-versa, eu não consigo acionar a contatora 2 quando a contatora 1 está acionada. Percebam o seguinte, que aqui do lado, ó, no botão de acionamento da contatora 2, eu tenho aqui o selo da contatora 2 e depois eu tenho em série com quem? Ó, com contatora 1. Então, mesmo esquema. Se a contatora 1 estiver em repouso, eu tenho uma passagem de corrente aqui, ó. Tá? Normalmente fechado. Se a contatora 2 estiver em repouso, eu também tenho um contato fechado aqui, ó, que a corrente chegaria na bobina. Só que, a partir do momento que eu aciono a contatora 1, tudo que é fechado da 1 abre, tudo que é aberto da 1 fecha. Beleza. Esse caso aqui é da contatora 2, ela não foi acionada. Tá? Então, automaticamente, se eu apertar aqui, ó, como eu falei para vocês, na contatora 1, tudo que é fechado abre, tudo que é aberto fecha. Quando ela fechar aqui, o que vai acontecer? Ó? Vai abrir esse contato aqui da contatora 1. Ó. Vamos lá olhar. Ó. Olha ele abrindo aqui. Ó. Abriu. Então, por mais que alguém aperte aqui, ó, a botoeira 2, eu não consigo ligar a contatora 2 enquanto a contatora 1 estiver conectada. O que eu preciso fazer? Eu preciso desligar. Vamos lá ligar de novo. Liguei aqui. Ó. Eu preciso desligar ela aqui. A partir do momento que eu desligo ela aqui, eu mato o circuito, aí sim eu consigo ligar a contatora 2. Tá? Então isso aí, pessoal, é uma espécie de intertravamento. O que significa isso? Que a partir do momento que uma estiver conectada, a outra não aciona. Quando a 2 estiver conectada, a 1 não consegue ligar. Quando a 1 estiver ligada, a 2 é que não consegue ligar. Tá? Isso é um dispositivo que a gente faz de segurança para evitar que as pessoas, por exemplo, acidentalmente, possam apertar os dois botões de acionamento ao mesmo tempo. Apertar o botão de acionamento 1 e às vezes o motor está ligado lá em cima, a pessoa nem sabe. Aí ela vai e aperta o acionamento 2 com o motor funcionando. Para evitar de dar um curto-circuito, que se isso aqui fechar as duas ao mesmo tempo, a gente vai ter um curto-circuito feio aqui. Então, para evitar que isso aconteça, o que é feito? A gente tem esse intertravamento aqui para quê? Para que uma só possa acionar quando a outra estiver desligada. Então, qual é o procedimento correto? Ligar a primeira contatora. Liguei. Beleza? A partir do momento que eu liguei, está funcionando. Legal. Para poder ligar a 2, primeiro eu tenho que desligar o circuito. Aqui, ó. Deixa eu apertar aqui o botãozinho, ele vai desligar. E aí sim, ó, o circuito desenergizado, o motor para de girar. Aí sim eu posso acionar a outra contatora aqui, ó. Percebam que a partir do momento que eu liguei a contatora 2, a corrente elétrica não passou mais por aqui. A corrente elétrica passou por esse caminho alternativo aqui, ó. Então o motor agora está girando no sentido oposto. Tá legal? O vermelho é sempre para desligar, né, professor? O Sim. verde liga e o vermelho desliga. Sim. Na verdade, isso é uma convenção, né? A gente tem a ideia de que o botão verde é o botão que você vai dar start, né? O botão que está ok, vambora, tá funcionar. E o botão vermelho vai ser aquele botão que você vai gerar o desligamento do circuito, tá? Então
Então isso aí é uma convenção. Normalmente, se a gente quisesse ligar lâmpadas aqui também, a gente também tem lâmpada verde e lâmpada vermelha. Então geralmente a gente tem a lâmpada verde ali para sinalizar e a lâmpada vermelha também para fazer algum tipo de sinalização. Normalmente a gente tem lá o vermelho, muitas das vezes é ligado para mostrar que o motor está funcionando. Então o vermelho significa não mexa, o motor está funcionando. E o verde está significando que você pode sim acionar alguma coisa ali, tá? No caso das lâmpadas, tá? Oi. No caso, se fosse um portão, não precisaria desligar para ligar a outra. Poderia já ligar a outra contatora, que ele, no caso, rodaria ao contrário. Como assim? Por exemplo, um portão de garagem. No caso, você aciona o primeiro botão, o portão vai fechar. Aí, por exemplo, aí entra um carro ali, tu vê que o portão vai bater no carro, você já aperta outro botão para abrir o portão. Não. Ou seja, para ele rodar ao contrário. Não. Porque se você prestar atenção no portão de garagem não é esse funcionamento aqui, tá? Função de garagem geralmente é um motorzinho monofásico ou 220, mas não é um motor trifásico geralmente. Salvo quando é aquele botão de garagem tipo de empresa de ônibus, né? Aqueles portões imensos, né? Que aí é muita força. Mas vamos imaginar um portão de garagem tradicional, daqueles de basculante ou então aqueles de correr. Você aperta o controle remoto, o portão começa a abrir. Se no meio da abertura você definir que o portão tem que fechar, se você apertar de novo, o que faz o botão faz? O botão para onde tiver e quando você aperta de novo ele começa a fechar. Se ele estiver fechando e você apertar, o portão para. Se você apertar novamente, ele volta a abrir. Tá? Então isso aí na verdade ele é feito não é nem desse jeito aqui, ele é feito eletronicamente. Porque naquele caso ali, no caso dos portões automáticos, eles têm um sistema eletrônico aqui que diz o seguinte: se ele estiver num sentido e eu apertar novamente, ele para. Ele não retorna. Quando eu apertar a segunda vez, é que ele inverte o sentido. Tá? Então é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Ó. Se o motor estiver ligando aqui no sentido, olha lá, vou ligar o motorzinho aqui. Ó. Liguei lá. Beleza. Tá lá o motor girando no sentido horário. Estão vendo aqui ele girando no sentido horário. Certo? Para poder jogar ele para o sentido anti-horário, olha o que vai acontecer. Ó. Eu vou ter que desligar ele primeiro. Ó lá. Desligou. Agora sim eu consigo ligar ele no sentido anti-horário. Agora eu vou ligar. Ó. Agora ele funciona o outro. Tá? Isso aí, pessoal, serve para duas coisas. Primeiro, para evitar que você aperte os dois botões de abertura e fechamento ao mesmo tempo. No caso dele estar abrindo e você apertar o botão de fechamento, você tem uma reversão do motor. Tá? No caso, um curto-circuito, porque eu vou ter duas contadoras ligadas ao mesmo tempo. E o segundo caso, se você simplesmente inverter o motor com ele ainda em funcionamento, possivelmente você vai ter ali uma diminuição da vida útil do motor, porque ele vai forçar girar no sentido contrário. E dependendo da força desse motor aí, meu amigo, você corre o risco até de quebrar a engrenagem. Imagina que esse motor está funcionando puxando muito peso no sentido. Aí de repente você vai lá e troca o sentido disso aí. O que vai acontecer? Ele ainda vai estar embalado, ele vai estar puxando peso, ele vai estar carregando uma talha, ele vai estar puxando um portão e o portão ainda fica embalado um tempo. Se a gente simplesmente virar, quando ele vira o sentido, ele vira com toda a ignorância. Então o que vai acontecer? Possivelmente você vai pular dente na engrenagem ali até quebrar uma engrenagem, quebrar o eixo do motor. Pode ter ali uma coisa um defeito ali grave, tá? Porque ele não pode simplesmente estar girando num sentido e de repente virar no sentido oposto. Isso aí é mais ou menos a mesma ideia de você vir com o carro de primeira e de repente você jogar ré antes do carro parar. Você vai virar a caixa ao contrário com o motor andando para frente. Então automaticamente, se entrar, vai entrar dando aquela porrada na engrenagem. É a mesma coisa que vai acontecer aí. Só que o carro, a gente ainda tem uma vantagem. O carro ainda tem a embreagem, que facilita ali, que ele alivia um pouco da pancada. Aqui não tem embreagem não, meu amigo. Aqui ele vai virar na porrada. Então ele vai estar virando para um lado e você simplesmente vai virar para o lado seguinte. Isso vai dar uma pancada muito violenta ali, corre o risco de você quebrar a máquina. Tá? Então por isso que esse botão de desliga serve para as duas coisas. Primeiro, para garantir que a gente nunca vai conseguir acionar as duas contadoras ao mesmo tempo. Tá? Para um lado e para o outro ao mesmo tempo, por isso ela tem esse intertravamento aqui embaixo, uma passa por dentro da outra, justamente para quando uma abrir não ser possível ligar a outra.
E mesmo quando isso acontece, a gente tem um botão de desliga. Então eu tenho que virar para um lado, desligar e virar para o outro. Tá? O ideal, na verdade, realmente é que a gente desligue, espere o motor parar para poder virar para o outro lado. Tá? Esse é o procedimento correto. Tranquilo, senhores? Tudo certo? Entendido até aqui? Show, Celso. Belezinha? Tranquilo. Mais Beleza. alguma dúvida, senhores? Tranquilo. Por mim pode seguir. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, o mesmo diagrama daquilo que a gente acabou de ver, tá? Só que aqui a gente vai ter a partida direta aqui com reversão. A única diferença é que aqui, na verdade, a gente está representando aquele circuito lá, o diagrama de força e comando daquele circuito que nós vimos lá com reversão. E aqui a gente vai ter também as lâmpadas aqui representadas, tá? A lâmpada 1 e a lâmpada 2. Então vamos lá, vamos analisar. 3 fases, circuito aqui de força. Então vamos lá, no circuito de força eu tenho fio 1, fio 2, fio 3, que são as 3 fases aqui. Disjuntor trifásico, tá aqui. No caso aqui a gente tem um disjuntor motor, né? Então nesse caso aqui ele já não está nem representando mais com aquele fusível aqui, ó. Diferente aqui que eu tenho fusível e relé térmico no anterior, aqui a gente já está representando com o disjuntor motor. Lembra que o disjuntor motor ele funciona, ele agrega os 4 componentes. Então o disjuntor motor ele substitui fusível, disjuntor, relé térmico e relé de falta de fase. Então na verdade ele agrega as 4 funcionalidades. Quando eu coloco o disjuntor motor, é só ele. Então quando eu coloquei o disjuntor motor, eu não preciso mais ter nem fusível, nem relé térmico, nem disjuntor, nem relé de falta de fase. Foi feito aqui, ó. Colocou-se somente o disjuntor motor. Então perceba que o circuito ficou muito mais simples de se entender. Olha o que eu tenho aqui, ó. 3 fases, disjuntor motor, contatora, motor. Mais nada. Diagrama de comando está pronto, tá? Só que aqui, como ele é um motor com reversão, ele tem 2 contatoras, K10 e K20. Pô, Celso, K10 e K20 eu posso botar o nome da contatora que a gente quiser. Tá? K10 e K20, K37, K58, K214 com K625, não importa, tá? Então ele botou aqui, ó, na nomenclatura K10 e K20. É até bom a gente ver essas nomenclaturas para a gente não ficar viciado em K1, K2, K1, K2, K1, K2, tá? Então tem o K10 e K20 aí. Então olha como é que o circuito ficou muito simples de entender. 3 fases, disjuntor motor, que é o melhor dos mundos, né? Que nós já vimos lá que o disjuntor motor é a melhor coisa que a gente pode utilizar nesse momento, né? Porque a gente substitui 4 coisas num único componente. Então ligamos ali o disjuntor motor, contatora K10, contatora K20. Contatora K10 está o quê? Sentido horário, contatora K20, sentido anti-horário. Celso, como é que você sabe que contatora K10 está no sentido horário e contatora K20 está no anti-horário? Simples, senhores, vamos identificar. Ó. Fase 1, direto aqui no disjuntor motor. Fase 1, fio 1. Fase 2, disjuntor motor. Fase 2 no fio 2. Fase 3, disjuntor motor. Fase 3, fio 3. Então aqui, sentido horário. Quando eu analiso por K20, a gente percebe que a gente tem uma inversão aqui, ó. O fio 1 está ligado no terceiro, fio 2 ligado no 2 e o fio 3 ligado no 1. Tá? Então, exatamente igual ao anterior. Celso, eu não quero fazer a inversão de 1 com 3, eu quero fazer a inversão de 1 com 2. Pode? Pode. Quero fazer a inversão de 2 com 3. Pode? Pode. Tá? Você pode inverter qualquer fase que você quiser, basta trocar uma de posição. Automaticamente, quando você troca uma de posição, você vai ter que permutar com outra. Tá? Ah, Celso, eu quero chegar com as 3 fases invertidas. Pode? Pode. Então você bota aqui, ó, 2 para 1, 1 para 3 e 3 para... Pode, tá? Não tem problema. A gente só simplesmente faz dessa forma aqui para ficar uma coisa mais fácil de visualizar. Então a gente percebe que ele pega aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro e depois ele entrega terceiro, segundo, primeiro. Tá? Então é mais fácil de visualizar que está invertido. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Então primeiro, segundo e terceiro aqui está aqui. Ó.
terceiro com terceiro, segundo com segundo, primeiro com primeiro. E aqui embaixo, ó, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então a gente já percebe que ele está invertido aqui, fica uma visualização bem mais fácil de identificar aqui, tá? Só por isso, tá? Mas qualquer fase que você identificar aí, você fizer a substituição sem problemas, beleza? Bom, vamos lá agora no diagrama de comando. Esse diagrama de força aqui tá mamão com açúcar, né, pessoal? Isso aqui é de pai para filho. O cara que bota isso aqui numa prova, pessoal, não merece castigo, né? Tá delícia isso aqui, não tem como errar. Seguindo aqui, pessoal, no diagrama auxiliar, ou também conhecido como diagrama de comando, também conhecido como diagrama de controle, tá? Aqui a gente está chamando de diagrama auxiliar, que é a mesmíssima coisa, tá? É sempre bom a gente ficar mudando as nomenclaturas, ficar mudando o número de contatora já para a gente não viciar. Então ele chamou aqui de diagrama auxiliar, que é a mesma coisa. Vamos lá. Temos aqui uma modificação bem sutil aqui, que eu não sei se vocês perceberam. Esse nosso diagrama auxiliar está trabalhando com contatoras de 24 volts. E Celso, como é que funciona isso? O que mudou? Mudou nada, tá? Porque daqui para dentro o diagrama continua o mesmo. Tanto faz eu ligar isso aqui em 24 em 0, ou se essas contatoras aqui elas trabalharem também com 220, em vez de chegar aqui mais 24 e 0, vai chegar fase 1 e fase 2. O diagrama interno aqui é o mesmo, tá? Não muda absolutamente nada. Também foi outra modificação aí que eu procurei, um diagrama desse, já para a gente ver que também existe a possibilidade de ligar contatoras em 24 volts, tá? Existem contatoras que trabalham com 24 volts corrente contínua, beleza? Então, quando a gente for pegar a contatora, a gente tem que identificar lá na etiquetinha dela se ela é uma contatora de corrente contínua ou corrente alternada. Então, se ela trabalha com 24 ou se ela trabalha com 220. Celso, como é que você sabe que isso aqui é corrente contínua? Tá aqui, ó, VDC, tensão direct current, ou seja, tensão contínua. E Celso, eu não lembro disso, mas você vai lembrar que aqui está o sinal de mais, ó. Se a gente já sabe que corrente alternada não tem positivo e negativo, se tem um sinal de mais aqui escrito 24 e aqui embaixo está escrito 0, então a diferença de potencial é entre 24 e 0. Então só pode ser corrente contínua. Tá legal? Bom, seguindo aqui, nossa fase. Vamos imaginar que isso seja uma fase ou positivo, tanto faz. Né? No caso da corrente contínua e a fase para a corrente alternada, o diagrama não muda. Então vem para cá, ó. Passa pelo 9596, só que esse 9596 agora está com um símbolo diferente, está com o símbolo de Q1. Por que símbolo de Q1? Porque nós não estamos usando o relé térmico, nós estamos usando os comandos de quem? Estamos usando os comandos do nosso disjuntor motor que está aqui, ó. E Celso, mudou alguma coisa? Mudou nada, porque o 9596 que tu usaria aqui no anterior seria o 9596 do relé térmico. Como a gente não tem relé térmico, a gente usa o 9596 do disjuntor motor. Nomenclatura permanece igual. É o mesmo 9596. Se tem relé térmico, é o 9596 do relé térmico. Se tem disjuntor motor, é o 9596 do disjuntor motor. Tá? Bom, seguindo aqui, nós temos aqui o nosso botão S0, que é o botão de desligamento. Então, o botão de desligamento está aqui, ó, normalmente fechado. Terminal 11 e 12, ou seja, final 1 e 2 a gente já sabe que é normalmente fechado. E não, se eu não souber que é normalmente fechado, está aqui a simbologia aqui de NF, tá? Normalmente fechado, é o botão de desliga. Nós já entendemos como é que funciona. Desliguei aqui, mata o circuito. Desligou o disjuntor motor, também mata o circuito. Bom, aqui, pessoal, é que vocês podem ficar um pouquinho confusos aqui. Mas vocês vão ver que é exatamente o diagrama que nós vimos anteriormente. A única coisa que tem diferente são essas duas lâmpadas aqui. Mais nada, isso aqui é tudo igual. Vamos lá. Chegando aqui, ó, botão de acionamento de S10, o botão de acionamento de K10, tá legal? E aqui eu tenho o segundo botão de acionamento que é de K20. Então, olha só, percebam que tem aqui um pontilhado aqui mostrando, ó, que esse S2 aqui, que é o segundo acionamento, ele vai acionar aqui K20. E esse botão de S1 ele vai acionar quem? K10, tá? Então vamos lá. Imaginando que eu fiz essa ligação aqui, ó, o que a gente vai ter? Eu vou ter o fechamento aqui. Opa, perdão. Vamos imaginar que a gente ligou aqui, ó. Então quando eu ligar aqui K10, vamos fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui, ó,
Conectei. A partir do momento que eu conectar, ó, corrente elétrica passa direto aqui, ó, 21, 22 que está fechado. K20 também, ó, fechado, tá? Então automaticamente aqui, ó, K10 vai acontecer o quê? K10 atraca. Olha a corrente elétrica passando por aqui, ó. Então a corrente elétrica veio, passa por 9596 direto, entra no 1112 direto, vem aqui no 1314 direto, passa aqui no 2122 direto, que é normalmente fechado, passa aqui em K2 2122 que está vindo direto, que está fechado, e chega aqui no acionamento 1. A partir do momento que K10 aqui acionou, o que, que vai acontecer? Ó? Eu vou ter o fechamento aqui de K10, ó, aqui, aqui e aqui. Então automaticamente esse motor vai girar para lá. Tá legal? Quando isso aqui fechar, pessoal, K10 estiver fechado, o que, que vai acontecer? K10 acionou, então automaticamente, olha aqui, ó, também é K10, ó. Então aqui também fecha. Beleza? Tem mais alguma coisa de K10? Tem. Olha aqui, ó, K10 aqui, ó, também fecha. Então automaticamente, quando o K10 fechar, o que, que vai acontecer com essa lâmpada? Essa lâmpada vai acender. Tá legal? Só que aqui, ó, também está ligado em K10, ó. Quando o K10 armar, o que ele vai fazer? Ele vai fechar todo mundo que está aberto e vai abrir todo mundo que está fechado. Então aqui nesse caso aqui, K10, o que eu vou ter? Ó, esse lado aqui vai abrir. Então isso aqui vai ficar aberto. Tá legal? Então a partir do momento que K10 abrir aqui, o que vai acontecer? Se torna impossível ligar K20. Por quê? Porque mais que você aperte esse botãozinho aqui, ó, e esse botão aqui 13 e 14 fecha, a corrente elétrica, quando chegar aqui, não tem como dar continuidade. Por quê? Porque a partir do momento que K10 estiver ligado, esse contator aqui não estará mais. Então a corrente elétrica é impossível de chegar aqui. Tá? Então K20 está desabilitada. Não tem como eu habilitar K20. A única maneira de eu habilitar K20 vai ser se eu desligar o circuito. Aí sim eu desligo o circuito. Vamos lá, vamos apertar o botão de desligar. A partir do momento que eu desligar, isso tudo aqui deixa de existir, ó, volta ao seu estado original. Desliguei K10. Agora, no lugar de acionar K10, a gente vai ligar quem? K20. Então, para ligar K20, eu aperto quem? O botão de baixo, S2, que é esse aqui, ó. Tá? Então, esse botão aqui, ó, que é o S2, deixa eu melhorar isso aqui. Então esse botão aqui que é o S2 aqui, ó, ele vai ligar quem? K20. Então agora acionando esse botão aqui, ó, de K20, o que vai acontecer? Apertei esse botão aqui 21, 22. O que vai acontecer aqui, ó? Esse aqui vai fechar. Então tá aqui, ó. Por que ele vai fechar, pessoal? Porque esse aqui é um botão de duplo comando. Lembra que nós mostramos lá que no mesmo botão eu poderia ter um normalmente aberto e um normalmente fechado no mesmo botão? É o que está acontecendo aqui, ó. Quando eu apertei o S1, eu tinha o 13 e 14 que era normalmente aberto, mas quando eu apertava esse botão, ele fechava o 13 e 14 e abria o 21 e 22, que é o mesmo botão, ó. Tá? São dois contatos no mesmo botão. Aquele botãozinho que eu mostrei para vocês duplo, que a partir do momento que eu aperto, liga um e desliga o outro. Mesma coisa aqui, ó. Quando eu apertar S2, eu vou ligar esse botão aqui e vou desligar esse e vou ligar esse de cima. Então vou fechar quem? 13 e 14 de K20. Então a corrente elétrica vai vir por aqui, ó, e vai descer e vai acionar contatora 20, K20. A partir do momento que essa corrente elétrica ela vier por aqui, ó, e descer aqui até K20, que está aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou fechar K20 aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Lembrando que tudo que é aberto fecha, tudo que é fechado abre. Então vamos lá, vamos analisar K20. O que mais que a gente tem em K20 aí que vai acontecer com K20? Opa! O que mais que vai acontecer com K20 aí a partir do momento que ela for acionada? Vamos seguir, ó. K20 está aqui, aqui é K10, então aqui não acontece nada. Aqui também não acontece nada. Opa! K20 aqui, ó. Se K20 fechar, o que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui abre. Então, automaticamente que isso aqui estiver aberto,
Eu posso ficar apertando S1 do jeito que eu quiser, porque a corrente elétrica chega aqui, mas não consegue chegar em A1, porque isso aqui vai ficar aberto, tá? Então não consigo acionar K20, K10 aqui, porque K10 está desabilitada por dentro do K20, ó, desse contato normalmente fechado de K20. Vamos continuar analisando o K20. Esse botão está aqui apertado. O que vai acontecer? Ó, 13 e 14 de K20. Ó. Então vai acontecer o que? Ele vai fechar aqui também. Beleza? Quando eu tirar o dedo desse botão aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai voltar ao seu estado original. Então, ó, tirei o dedo do botão. Esse aqui deixa também de desapertar, porque eu tirei o dedo do botão. Só que a corrente elétrica agora ela tem um outro caminho para seguir. Ela tem agora um caminho alternativo, tá? Então o caminho alternativo da corrente elétrica agora vai ser aqui, ó. Então a corrente elétrica ela vai vir por aqui, vai passar por esse caminho aqui, ó, vai descer por aqui e vai chegar aqui, ó, em K20. Tá legal? Porque aqui ficou fechado. Automaticamente, ó, K10 aqui, ó, tá em repouso, porque como é um terminal normalmente fechado, ela está passando por dentro de K10 e chegando em K20. Vamos continuar analisando o K20. K20 aqui, eu também tenho K20 aqui, ó. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Vai acender também essa outra lâmpada aqui, ó. O K20 vai fechar aqui também, ó. Então, eu vou acionar essa lâmpada aqui, ó. Então, nesse caso, como o K20 está fechado aqui, eu vou ter o motor girando no sentido anti-horário. Tá? Então, esse aí é o sentido da corrente. Preciso reverter o motor. O que fazer? Botão de desliga, mato todo o circuito para baixo e reinicio o processo.